Para falar um pouquinho de futuro, porque o evento FMF começou hoje lá na Arábia Saudita e debate o rumo dos minerais críticos e da segurança das cadeias produtivas. Vamos entender os principais pontos e como que o Brasil se encaixa nisso tudo com Gustavo Roque, executivo de mineração. Seja bem-vindo aqui à nossa programação, meu cara, é um prazer tê-lo por aqui. Obrigado, Gabriel. O prazer é meu. Boa tarde para quem está aí do Brasil. É um prazer poder compartilhar o que eu estou vendo aqui no Future Minerals Forum, na Arábia Saudita, em Riad. Esse que é um evento que ele causa uma certa disrupção no setor de mineração. Primeiro porque ele está dentro da visão 2030 do governo saudita. Essa visão é um olhar de futuro do governo, como que ele se posiciona com três grandes macro temas. O primeiro é uma sociedade vibrante. Então, quando você anda pela cidade, você vê toda uma transformação que está ocorrendo aqui, são os parques, os novos bairros, as atrações de lazer e turismo que estão sendo criadas. O segundo tema é uma nação ambiciosa, uma nação onde quer ver a Arábia Saudita se tornando líder global. E o terceiro é uma nação próspera, uma nação onde você diminui a resiliência do petróleo e você cria novas verticais de economia. E nisso a mineração está inserida. E o fórum, ele traz um contexto muito interessante. Primeiro, quando você compara ele junto aos demais fóruns no mundo, ele é muito ele traz uma perspectiva muito inovadora, são muitas tecnologias, a forma como você transita no fórum era completamente diferente. Eles também têm uma capacidade de criar uma narrativa, um contexto de história muito interessante. O tema do fórum esse ano é o alvorecer de uma causa global. Então, veja só que eles trazem todas as questões que a gente tem relacionado aos metais relacionados à transição energética, isso para o fórum deles e explorando as oportunidades que estão relacionadas ao desenvolvimento desse setor na Arábia Saudita. O primeiro dia do fórum hoje, que na verdade a abertura oficial é amanhã, que hoje acontece uma agenda paralela com mais de 100 representantes dos diversos governos ao redor do mundo, que discutem ali, assinam memorandos de entendimento. Então, a abertura oficial ela fica para amanhã e hoje há algumas apresentações que são feitas. E o que tem acontecido muito nos fóruns de diferentes temáticas ao redor do mundo é falar de inteligência artificial. E aqui não foi diferente. Mas aqui trouxe a inteligência artificial muito na fase de exploração, de entender como que essa tecnologia ela pode ser aplicada desde o processo de pesquisa, trazendo novas descobertas, inclusive trazendo esse olhar para o setor saudita, né, onde tem um potencial de alumínio, de fosfato, de cobre, de urânio, dentre outros relacionados aqui. E um ponto importante disso, né? Por que discutir inteligência artificial é, na exploração? Se você, alguns dados que foram compartilhados aqui hoje mostram que um de cada 1.000 projetos ele sai da fase de pesquisa e vai para a exploração. Então você tem um índice de sucesso baixo nesse processo. O segundo é que o tempo médio desse processo, dessa jornada inteira, ele é de 18 anos. Então veja só, se você tem uma necessidade de recursos na curva necessária para a transição energética, quando chega no seu pico em 2035, na próxima década, você não pode esperar novas minas serem abertas, você terem novas operações com 18 anos. Então, você precisa acelerar esse processo para que a gente possa, então, alcançar as metas que estão colocadas à mesa. Mas o desafio que a gente tem é como fazer isso, como acelerar esse processo de forma sustentável. Não adianta, como a gente diz, né, descobrir um santo para cobrir outro. Então, como que a gente começa a olhar para isso, para que essas novas operações elas respeitem os aspectos sociais, os aspectos ambientais, que tenham viabilidade econômica, porque já que você vai ter que acelerar esse processo. E aí, uma das dificuldades onde você precisa discutir, e uma provocação muito interessante que teve hoje, Gabriel, foi da doutora Sarah Gordon, do Imperial College, que ela trouxe um aspecto sobre economia circular. E ela falou, olha, será que as comunidades que estão próximas a uma mineração, ela está preocupada com o que vai ser feito com o cobre que saiu daqui e quando ele for para o mercado final, ou com o lítio? E ela trouxe muito a visão da preocupação da circularidade, mas no pós-mineração. Essas comunidades que vão receber novas operações, elas vão muito querer saber o que será após a mineração. E esse é um contexto interessante, porque esse tema ele tem aparecido nos fóruns anteriores, ele tem ganhado tração, é um tema pelo qual eu sou apaixonado por ele, então eu fico muito feliz dele ser debatido num palco como esse que está acontecendo aqui dentro. O segundo ponto que foi falado é relativo à descarbonização, o quanto que o setor está conseguindo se descarbonizar como deveria.
E o entendimento que há aqui é que está, sim, sendo feito, mas à medida que você precisa de novas operações, meio que você está zerando esse esforço que está sendo feito. Então, o desafio que fica para o setor é que essas novas operações elas já surjam com tecnologias que elas não precisem ser adaptadas, tecnologias que elas possam incorporar já soluções que têm um menor volume de emissão. E aí a dúvida que fica é, nós temos toda essa necessidade vinda das novas tecnologias que estão sendo criadas não só pela transição energética, mas também pela inteligência artificial, pelo processamento de dados, tudo que está sendo feito. Então, onde que a gente olha para que isso possa ser conciliado? Bilhões ou eventualmente trilhões de dólares têm sido investidos nessa tecnologia, mas será que esse recurso está chegando também para a fase da mineração, desde a sua exploração, beneficiamento? Será que isso tudo está sendo olhado ali? E começou-se a se falar também hoje da verticalização da cadeia. Eventualmente, empresas que demandam desses recursos para criar os seus hardwares ou as suas soluções, que elas começassem a olhar isso de forma mais integrada. E aí vem um ponto interessante, que eu gostei bastante da discussão, que é o pipeline de talentos. Você pode ter novas operações surgindo, essas operações elas podem ser sustentáveis, descarbonizadas, mas quem vai operar isso? Quem que vai estar à frente dessas operações? O jovem, será que ele está se interessando por trabalhar com a mineração? Quando eu venho num fórum como esse, eu fico encantado com o que está sendo feito, mas você vê a presença baixa de jovens, de gerações que não sejam X ou eventualmente que não sejam nem Z. Então, você precisa abrir as portas desse setor. E um desafio que foi apresentado aqui é, eventualmente, você ter operações remotas, que já ocorrem em diversas empresas, mas você ter uma mão de obra não local na Arábia Saudita. Então, veja só, a Arábia Saudita, eventualmente, ela poderia ser um concorrente de mão de obra no Brasil, na Austrália, no Canadá. Então, você passa a ter uma competição ampliada disso, né? Até lhe pergunto, eu estava em Las Vegas na semana passada acompanhando a CES e o que foi apresentado por lá, principalmente pela Caterpillar, foi uma solução de mineração automatizada. Já temos algumas minas automatizadas pela Caterpillar, essa solução já está no mercado, mas eles querem dar passos a mais. Já existe algo integrado para que tenhamos minas funcionando ali automaticamente, com uso de inteligência artificial ou com controle remoto? Como é que você observa isso? E, claro, por que isso é importante ou não para novos projetos de mineração, para que aqueles 1 em 1000 saiam mais do papel do que a gente tem hoje? Gabriel, isso é um gancho super importante. Sim, já existem essas minas operando de forma remota e não é nada novo, tá? Equipamentos autônomos, na verdade, já operam na mineração há mais de 20 anos. Então, isso é importante dizer, porque muitas vezes a nova mão de obra, ela olha e acha que é um setor arcaico. Não é. É um setor que adota tecnologia com muita intensidade, seja com robótica, através dos drones, para fazer inspeção das plantas, monitoramento. Você vai ter não só os caminhões autônomos, né? Normalmente a gente olha muito para os equipamentos móveis, mas você tem outros tipos de equipamentos que também são autônomos. Então, é integrante olhar isso. E também para os remotos, que você pode ter uma operação que você vai ter os operadores num determinado local, no escritório, operando equipamentos em zona de risco. Mas aqui teve uma apresentação que me chamou especial atenção, porque você tem uma expressão em inglês, né, que são os blue collars, ou seriam o chão de fábrica, os operadores que estão ali, e o white collars, que são aqueles que teriam um perfil de escritório, alguma coisa assim. E eles estavam falando exatamente isso, a migração dos blue collars para os white collars, ou seja, você tirando alguém que ficava na operação e levando ela para dentro do escritório. E é aí que entra essa possível competição global, né? Como que isso seria disputado. Então, as provocações nesse primeiro dia, elas ficaram muito nesse contexto. Primeiro, de como que você acelera a exploração, como que você pode trazer isso para o curto, médio prazo, para poder atender essa demanda global crescente que tem, como que você faz isso de forma sustentável, como que você atrai talento para poder operar tudo isso e como que você vai atrair investimento. E por mais que isso encaixe perfeitamente numa visão global, é o que os sauditas querem aqui. O evento, por mais que ele seja global, ele quer atrair mão de obra, ele quer atrair investidores e ele quer atrair empresas para operarem esse setor que eles veem como um potencial muito grande de tornar essa economia mais resiliente, além do petróleo. Agora, eu acho que é interessante a gente levantar o tema de minerais críticos, minerais de terras raras e a geopolítica. Como é que está afetando os negócios, o desenvolvimento de novos projetos
não é de um dia para a noite que você faz um monitoramento, um mapeamento de reservas e desenha uma operação para explorar esse tipo de material. Você mesmo fala, são projetos de talvez até uma década para saírem do papel. E eu gostaria de entender como que a geopolítica atual no mundo está afetando o desenvolvimento destes mercados. Afinal, os Estados Unidos estão fazendo pressão para que alguns países já fechem acordos de cessão de terras raras. Aqui no Brasil, a gente está correndo atrás do prejuízo por ter ficado muito tempo sem explorar, por exemplo, minerais críticos. A Vale está tentando explorar mais cobre, as terras raras são pouquíssimo exploradas por aqui. Qual que é o impacto da geopolítica atual neste mercado, por favor? Esse foi um tema que ainda foi pouco explorado hoje aqui. Mas teve um contexto que foi mencionado pela própria doutora Sarah Gordon, que é de uma consultoria que faz gerenciamento de risco, que ela trouxe essa questão do legado positivo da mineração, mas ela trouxe muita geopolítica como um fator que ela fica fora do controle das empresas. Então, como que as empresas deveriam gerenciar esse risco? Pode ser na escolha de onde eu vou fazer o investimento, eu vou fazer a escolha dos meus investimentos, como que eu vou operar, ou nos países onde eu opero, como que eu administro isso. Mas o governo saudita ele também tem se posicionado muito bem nesse contexto, de forma subliminar, dando a base de que aqui é estável, aqui a legislação vai ser clara, os dados estão sendo construídos de forma que sejam acessíveis por todas, e amanhã eles já vão provocar um tema que hoje se falou muito pouco, mas amanhã vai estar no radar novamente, que é a rastreabilidade desses recursos. Então, eles começam a associar uma série de temas para poder dar uma garantia maior para o investidor, para que ele entenda a Arábia Saudita como um país estável, onde você vai ter suas garantias de fazer investimento aqui. E aí eles neutralizam um pouco essa discussão para não entrar, já que a gente está falando que hoje também tiveram rodadas envolvendo diferentes representantes de governo, né? Gustavo Roque, meu caro, obrigado por nos ajudar a entender um pouquinho sobre o que está sendo discutido por aí, o futuro da mineração discutido lá na Arábia Saudita, no caso aí, na Arábia Saudita. Até uma próxima. Uma boa noite para você. Obrigado, um abraço a todos.